Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Bruna Guiar, eu sou contadora e eu vou apresentar nesse vídeo como você faz a transação imobiliária de permuta de imóveis com torna em dinheiro. O intuito desse vídeo é para você que não tem conhecimento nenhum, você é o vendedor que recebeu esse dinheiro e você vai aprender até o final desse vídeo como pagar seu imposto e quais as formas de pagar menos impostos nessa transação. Vamos comigo? Fala pessoal, aqui a gente vai iniciar um vídeo falando de permuta de imóveis com torna. Nós estamos aqui no vídeo menor, né, para fazer uma explicação, uma exposição direto ao ponto, sem enrolação para vocês. Vamos embora? Então, a primeira coisa que você tem que saber, se você é um vendedor que está fazendo uma troca do seu imóvel com uma diferença em dinheiro, é que a Receita Federal vai tributar essa diferença em dinheiro. E eu vou mostrar aqui na prática como funciona. Entender como funciona e como você tem que informar isso na declaração de ganho de capital, ok? Então é bem tranquilo. Isso aqui é um vídeo para a própria pessoa que esse aqui é o vendedor e quer aprender a fazer, ok? Primeira coisa que você tem que saber é que permuta de imóvel sem torna, um imóvel do mesmo valor por outro, ele não tem ganho de capital. O ganho de capital é só sobre o dinheiro, só sobre o lucro que o vendedor obtém. E a gente vai passar aqui que a permuta é uma situação onde o vendedor está vendendo o imóvel por 400 mil e o objeto da permuta aqui é 300 mil, o comprador tem e vai dar uma diferença de 100 mil reais. É importante a gente fazer esse desenho aqui, porque lá na frente a gente vai usar esse exemplo também para a gente concluir o nosso raciocínio, ok? Algumas regras que precisam ser informadas a você. Para caracterizar a permuta, a torna não pode ser superior a 50% do total do negócio. Então, se a gente está falando de um imóvel de 400 mil, não pode ter uma permuta aí de 201 mil, porque se é superior a 50%, a gente está falando aí de um contrato de compra e venda normal com parte de pagamento. Então, isso não é considerado uma permuta com torna. Então, tem que ter atenção a esse detalhe, ok? Outra informação importante é que quem paga o imposto é o vendedor que obteve o lucro. Então, você que comprou não tem que se preocupar com nada. Então, somente aquele que vendeu e obteve esse lucro. O pagamento do imposto conta a partir do contrato de compra e venda. Então, quando você averbou o documento, tudo direitinho, o que você tem que fazer? Você tem até 30 dias do último dia do mês subsequente. Então, qual é o último dia do mês? Se você vendeu esse mês agora de julho, o último dia útil do mês de agosto você tem que pagar. O último dia útil do mês subsequente. Você tem que fazer o pagamento. Então, já sugiro você fazer dentro daquele mês já o ganho de capital informando a DARF, deixa lá direitinho e você faz o pagamento no último dia, que é a data do vencimento que vai dar a sua DARF direitinho, tá bom? Então, aqui são algumas regras. A própria declaração do ganho de capital vai pegar sua torna de 100 mil aqui, vai dividir pelo custo total. 400 mil é o imóvel, mais 100 mil da torna, o custo total é 500. Então, você vai dividir 100 por 500, vai dar 20. A gente achou a alíquota ali de 20% que você vai colocar em cima da torna sobre os 100 mil. Então, você tem 20 mil ali de imposto. Bruna, é exatamente assim que faz? Não, isso aqui é o que está na legislação. Mas eu vou mostrar para vocês como você pode fazer a forma para pagar menos impostos. E qual é essa forma? Tudo depende do ano de aquisição do imóvel, porque vai abater na hora de você pagar imposto também. E, então, aqui tem uma planilha, porque se o seu imóvel tem um ano de aquisição de 69, é muito provável que você não tenha imposto a pagar, porque vai zerando. Então, se você tem um ano de aquisição de até 88, desculpe, você vai tendo um percentual de redução ali que vai chegando de 100%, vai diminuindo até 5%, tá ok? Isso diminui o seu pagamento de imposto. Vamos lá na declaração para você aprender como faz? Aqui está o programa GCAP. Você vai criar um novo documento. Vamos fazer juntos? Que você criando um novo documento aqui, ó, criar um novo documento. Eu já até fiz o meu aqui como exemplo, mas vamos criar um novo documento? Você vai colocar o seu CPF, você que é o vendedor do imóvel. Eu vou colocar um CPF aqui qualquer, tá, gente? O nome você vai colocar o seu nome, que é a Bruna Contadora, vai ser o seu nome todo. Brasil, aqui é o período do ano que você fez a venda. Se for no ano de 2024, você vai colocar aqui do início e o final, né? 31 de dezembro de 2024. Vamos lá. Aqui é um número qualquer também. Eu vou ter que colocar um CPF válido. Vamos colocar esse aqui, que eu já apliquei aqui as informações que a gente precisa, tá bom? Então, vou deixar aqui, você coloca o seu CPF, vamos juntos. Então, aqui vão estar seus dados, aí vamos lá nos bens móveis. Aqui você vai colocar em novo, vamos dar um exemplo, apartamento em Niterói. Ó, coloquei aqui, você aqui é só a descrição do imóvel. Então, você pode colocar casa, imóvel, é só para você saber qual imóvel a gente está falando aqui na especificação. Aqui a parte é do endereço do imóvel, também coloquei um endereço aqui de Niterói, mas você vai colocar o seu. E aqui que começa a aquisição.
Qual foi a data de aquisição desse imóvel? É importante você deixar aqui o que está na escritura do seu imóvel. Então, lá na escritura, qual foi a data que você comprou, que foi passado para o seu nome? Aqui é a data de aquisição dele. É importante isso porque, dependendo do ano, você vai ter redução de imposto a pagar. Lembra da tabela que eu mostrei lá no slide, que fala que imóveis comprados em 1969, você pode ter redução de até 100% de imposto a pagar? Aqui na permuta com torna também funciona assim. Então, coloca aí direitinho. E aqui você vai colocar o valor que você comprou na época, não o valor de mercado, quanto vale hoje, tá, gente? Então, foi o valor que você comprou na época. Esse valor tem que estar acompanhando também a sua ficha bens e direitos, o que você tem colocado ao decorrer dos anos. Então, se você tem colocado lá na declaração o valor de aquisição, que é o certo, né? Você só repete esse valor. Caso você tenha feito benfeitorias, melhoras e tenha as notas fiscais dessa reforma, você pode acrescentar o valor de custo aí, o valor de aquisição. Então, vamos dar um exemplo. Você comprou um imóvel na época por 300 mil e você fez uma reforma de 100 mil reais, tem notas fiscais de tudo, você vai acrescentar esse valor no valor de aquisição e vai mudar no imposto de renda também. Isso é um detalhe. Então, você vai colocar ali se você teve alguma melhoria, sim ou não, e você vai clicar, ok? Vamos juntos? Então, o valor, houve ampliação, reforma? Se sim, você vai colocar que sim aqui. E aqui você vai colocar as datas, os custos, tudo detalhadamente como você vai colocar. Olha, vamos fazer aqui um exemplo para você ter uma ideia. Olha, no dia 10 de fevereiro de 2023, eu fiz uma melhora lá, variada em 10 mil reais. Você tem nota fiscal? Tudo direitinho? Isso vai ser incluído aqui. Isso aqui é 10 mil. Então, vamos lá. E adquirente é a pessoa que vai comprar o seu imóvel, você vai colocar o CPF e o nome completo. Aqui na operação, existem várias operações aqui, e você vai colocar permuta com ressarcimento de torna. Alienação significa venda, gente. A venda foi a prazo ou prestação? Se não, aperta não. Se sim, aperta sim. Vou colocar aqui não. A data da venda, como está na escritura, o valor da diferença da torna, ok? E aqui é o custo de corretagem. Você pagou alguma imobiliária, algum corretor, você vai colocar o valor que foi pago. Isso também tem que estar na escritura, tá bom? Aqui, nesse caso, já houve venda parcial desse bem. É muito comum, até voltar aqui para falar com vocês, é muito comum ter desmembramento de terrenos, né? Você só compra um terreno, tem casa, e aquela casa ali vai começando a ser desmembrada e você vai vendendo por parte. Já pode acontecer isso, e ali por isso que ele está perguntando sobre se a venda foi parcial desse bem, tá bom? Tem outros casos também de vendas parciais, né? Que eu vou falar em outro momento, que é caso de herança, caso de meação, então, dissolução, né? De divórcio, então eu vou falar isso em outro momento. Você possui outro imóvel que seja como proprietário individual, em condomínio, comunhão, como usufrutuário? Isso aqui é o seguinte. Nos últimos 5 anos você efetuou outra venda do imóvel? Sim ou não? Aqui ele quer saber se você tem a isenção do imposto de renda. Então, nos últimos 5 anos, você efetuou uma venda de imóvel? Do seu único imóvel? Sim ou não? Eu estou dizendo que não. Pode acontecer, o que é a regra da isenção? Nos últimos 5 anos você pode se beneficiar da isenção do imposto de renda, da isenção do ganho de capital, que é o seu único imóvel, que você vende em 180 dias. Então, por isso que ele pergunta, porque a cada 5 anos você só pode se beneficiar da isenção uma vez, tá bom? Num outro vídeo aqui eu vou falar sobre a isenção do IR, né, do ganho de capital aqui, do lucro imobiliário, porque tem bastante informações detalhadas. Aqui a gente só está falando de permuta com torna. Aqui a apuração. A gente fez aqui o caso que teve custos, tá vendo? Do imóvel, você acrescentou ali melhorias. Mas caso não tenha melhorias, foi que a gente colocou aqui, você aperta aqui não, né? E o valor de aquisição na época foi, vamos dizer que foi 200 mil. Custo de aquisição. Operação. O valor da torna foi 100 mil, o custo da corretagem foi 20. Aqui é a calculadora que vai automaticamente, tá bom? Então, nesse caso aqui, você não vai ter imposto a pagar porque o ano da aquisição foi em 2023. Vamos dizer que você comprou esse imóvel em 2020 no valor de 500, vamos botar aqui, 500 mil, porque abaixo de 440 mil você tem isenção de imposto, tá, gente? Por isso que saiu zerado. Então, imóveis abaixo de 400 mil, aí você tem essa isenção. Vamos colocar um imóvel aqui de 500 mil. Eita, foi 5 milhões, muita coisa, hein? Só um instante. 500 mil, aqui tá o nome do adquirente. Aqui tá falando da torna de 100 mil, que tá... apuração do imposto. E cálculo do imposto. A gente tá falando aqui de um imposto devido de 1.365. Por que esse aqui? Foi o que eu avisei a vocês. Se a aquisição do bem foi em 2020, eu comprei ele por 500 mil e ainda tô tendo uma torna de 100 mil, pelo ano 2020 é muito recente. Mas se eu colocar que o ano foi 1989...
Olha como é que já muda o valor do imposto, a apuração. 100 mil foi minha tona, o custo de corretagem, ele vai diminuir, né? E aí a gente vai ter o ganho de capital aqui que vai chegar a 2.475, aí você vai aplicar 15%. 2.475 com 15%, você vai pagar só R$371 de lucro. Ah, Bruna, mas tudo depende, né? Tudo depende do ano da casa, depende qual foi o valor que você pagou nela. Se está acompanhando a declaração de imposto de renda lá na ficha bens e direitos, você tem que acompanhar. Se teve melhorias, você quer incluir, você tem que ter as notas fiscais e incluir lá naqueles dados. Acabou de fazer tudo isso, tá tudo certinho, você verifica a pendência, não pode ter nenhuma pendência e gera DARF. Ainda tem pendência porque eu não fiz algo completo aqui, porque o CPF, o endereço, eu não coloquei um CPF válido. Você só emitir a DARF aqui e fazer o pagamento, a DARF, e faz o pagamento do imposto. E com isso, vou voltar aqui, você fazendo aqui o pagamento da DARF direitinho, você vai emitir, você vai fazer o pagamento, vai guardar esse valor lá na sua declaração de imposto de renda do próximo ano, né, que está referenciando esse ano aí da transação imobiliária, você vai puxar as informações do ganho de capital. As situações que você tem que colocar, você vai colocar, vai tirar na sua ficha bens a troca do imóvel, né, na declaração de imposto de renda, seu contador, você vai fazer isso, e você vai informar lá quanto você pagou de ganho de capital, tá bom? Então, é isso, pessoal, basicamente é isso. Procure a gente nas redes sociais, bmab.holding, a gente tem um escritório de contabilidade que atende todo o Brasil, temos aqui os comentários, e o intuito do vídeo é que você aprenda sozinho a fazer a sua própria declaração, você sendo vendedor aí de uma situação de permuta contorna, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau.